Em 2 meses, cresceu 340% o número de golpes financeiros por telefone no Brasil. Os dados da Federação Brasileira de Bancos são alarmantes. De acordo com a instituição, entre janeiro e fevereiro de 2021, o número de golpes por falsas centrais telefônicas cresceu 340% no Brasil, que já era líder mundial em crimes contra o sistema financeiro. 70% desses crimes têm como foco não as instituições financeiras, mas o próprio usuário, que confia muitas vezes no criminoso e cede os seus dados. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Maicon Jardel Gassen, que é gerente de segurança corporativa e especialista em segurança da ViaCred. Maicon, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, é um prazer estar com vocês e poder dividir um pouquinho aí da nossa experiência, né, em relação ao tema, principalmente alertando a comunidade, a sociedade sobre os problemas que possam ter, né, em relação a isso, né. Realmente, e aproveitando essa sua experiência, Maicon, você, né, então, que é o gerente de segurança corporativa, especialista em segurança, passa pra gente o teu olhar, a tua visão, por que esse crescimento tão considerável realmente quando falamos em golpes financeiros, e nesse caso aqui o que colocamos há pouco, né, em 2 meses, esse crescimento de 340% no número de golpes financeiros no nosso país? Sim, eu vou iniciar um pouco, né, falando sobre a engenharia social, né? A maioria desses golpes ele está atrelado à engenharia social. Então, com a pandemia, nós aumentamos nosso consumo, né, através do mundo digital. Então, a gente está comprando mais pelo mundo digital, né, pelas redes. Mas aí vem o lado ruim, né? Que através da engenharia social, os golpistas eles conseguem, né, nos manipular e ter acesso a informações que devem ser somente nossas, né? E o exemplo são as nossas senhas de transações financeiras. O que é a engenharia social, né? Num contexto geral, ela é a manipulação psicológica, né, de pessoas para que elas consigam, né, que nós, no caso, quando caímos num golpe, executamos as ações ou divulgamos informações confidenciais que são nossas, né? Então, o foco da engenharia social é na ansiedade da pessoa em resolver determinado problema, né? Então, como foi colocado ali na matéria, por vezes, a exemplo do golpe da falsa central telefônica, né? O fraudador ele tem os nossos dados, então, através de um contato, através dessa manipulação psicológica, ele procura divulgar informações para as pessoas, né? Informando que ela caiu em um golpe ou algo nesse sentido. Nós, naquela ansiedade de não querer perder nosso dinheiro e tal, a gente começa, né, inicia uma confusão aí nossa, né, do usuário, e aí a gente começa a passar todas as nossas credenciais para golpistas, enfim. E por vezes, né, a manipulação ela é tão complexa que a gente acaba entregando nossas senhas e também nossos cartões, né? Então, nesse caso da falsa central telefônica, os fraudadores, eles acabam finalizando o golpe, enviando aí um falso motoboy na nossa residência para buscar aí o nosso cartão, quando, na verdade, nenhuma instituição financeira envia funcionário ou motoboy para retirada do cartão, né? E assim, né, Maicon, sobre essa situação que você está relatando, acredito que muitos ouvintes agora nos acompanhando, nos ouvindo, podem pensar, mas como que isso pode acontecer? É impossível, só uma pessoa realmente que não presta atenção, que não leva em consideração que as informações estão em tempo real também, dividindo situações como essa, cairiam num golpe como esse. Só que, como você mesmo falou, tem todo esse processo, essa engenharia social que você explicou tão bem, que é essa manipulação psicológica das pessoas, essa necessidade, essa ansiedade de tentar resolver o problema, que muitas vezes caímos aqui, por exemplo, como você citou, um desses golpes, que é o golpe por falsas centrais telefônicas, né, Maicon? Isso. Além desse golpe, né, eu posso citar outros que vai na mesma linha, sempre o mesmo, sempre com o uso da engenharia social, né? Exemplo que, por vezes, os fraudadores ligam para a pessoa, para o usuário, né? Informam que precisam realizar algum teste no aplicativo da instituição financeira, pedem para ela
baixar um outro aplicativo que dá acesso remoto ao seu dispositivo, ao seu celular, e através da engenharia social, né, continuam realizando aí alguns procedimentos junto ao usuário e, por fim, né, solicitam para o usuário realizar alguma transação financeira, seja através de TED ou PIX, né, que hoje é muito fácil, e aí também no sentido fácil, que é bom, né, para nós enquanto usuários, mas a gente tem que ter o cuidado, e aí pede para fazer um PIX ou uma TED teste, né. Então, qual que é o reforço aqui, né, para as pessoas em relação a esses golpes, né? Que nenhuma instituição vai ligar para o usuário pedindo para fazer teste em seu aplicativo. Hoje, todas as instituições financeiras ou qualquer outras lojas, aí, outros de varejo, enfim, elas possuem seus aplicativos nos canais oficiais, entre outros, né? Então, a gente tem que evitar passar qualquer informação que a gente tenha, né, seja por telefone ou talvez até mesmo por acesso remoto de outros aplicativos, né? Mas o principal que eu gostaria de destacar para todos, né, é o que é, né? Essa relação do usuário e senha, né? Como é que se chega a tantas informações, a tantos golpes, né? A gente precisa entender que, como usuários, nós somos a principal camada de segurança. Isso para qualquer transação que a gente vai realizar, qualquer compra que a gente vai realizar também pelos canais digitais ou até mesmo nas nossas redes sociais. Né? Então, quando a gente fala em usuário e credenciais, as populares senhas, né, é preciso reforçar que elas são de uso pessoal. Elas não podem ser compartilhadas. E aí, quando a gente fala em compartilhadas, não podem ser compartilhadas, inclusive com nossos familiares, esposa, esposo, filhos, pai, mãe, enfim, né? Ainda que essas senhas existem, né, elas para nos proteger de qualquer invasão, fraude, entre outras coisas, elas também podem ser uma ameaça para nós quando a gente passa elas para alguém e esse alguém, né, começa a fazer fraudes e entre outras situações, aí o estrago pode ser um pouco irreparável, né? E aí é importante destacar ainda que nós, enquanto usuários, nós precisamos utilizar todos os mecanismos de segurança de qualquer site. A exemplo do WhatsApp. Então, o WhatsApp ele tem seu duplo fator de autenticação. Então, é importante que o usuário do WhatsApp configure esse duplo fator de autenticação no aplicativo, né? E se alguém solicitar a verificação desse PIN, desse duplo fator de autenticação em qualquer momento, seja por SMS, seja por ligação, enfim, que a gente não passe, porque esse duplo fator de autenticação do WhatsApp é a nossa segurança. E também nas demais redes sociais, nós precisamos criar nossa própria segurança. Então, o próprio Facebook, Instagram, eles possuem inúmeras ações de segurança que a gente precisa configurar, né, para nos deixar com uma proteção muito boa nesses canais, tá? Mas o principal é que a gente também crie senhas fortes. Então, colocar a senha como data de aniversário do filho, a própria data de aniversário nossa, enfim, não são considerados senhas fortes, né? O que são considerados senhas fortes? É colocar uma senha com letras, números, símbolos, enfim, né? Então, é importante fazer essa varredura em todas as redes que a gente tem, né? Fazer esse check-up, né, dessas senhas, alterá-las de tempo em tempo também, tá? E principalmente, né, um detalhe primordial, a gente precisa evitar colocar a mesma senha em vários canais. Então, um exemplo, no Facebook eu tenho uma senha, a mesma senha do Instagram, a mesma senha do meu e-mail, a mesma senha aí do meu aplicativo da minha instituição financeira. Então, quando há um ataque a uma engenharia, eles exploram isso para ter acesso a a sua vida, digamos, digital, né? Ô Maicon, e nessa relação com a própria instituição financeira, né, em especial aqui, quais os mecanismos de segurança que as pessoas, os clientes, os cooperados, nesse caso, precisam prestar mais atenção a partir de agora para, de fato, se sentir mais seguros nessa relação com a instituição financeira e para evitar ao máximo, né, cair em um golpe que está
tão em alta, tão em moda, infelizmente, em tempos de pandemia? É super importante, né, destacar por fim essa questão com a instituição financeira. Primeiro, né, que um dos golpes que mais aumentou durante a pandemia foi esse golpe do motoboy ou do colaborador, do falso motoboy, do falso colaborador, né, e é um golpe apelado principalmente ao cartão de crédito. Nenhuma instituição financeira ela envia um funcionário ou um motoboy para a retirada do cartão na residência, né? Então isso não acontece. Então esse é um dos golpes que mais tem aumentado no mercado, né? E vem trazendo alguns problemas para várias pessoas, né? Então reafirmo que nenhuma instituição envia qualquer pessoa para retirada de cartão e senha para fins de perícia ou para fins de uma análise, enfim, de fraude, tá? E a outra também que vem aumentando muito, né, principalmente nos últimos meses, semanas inclusive, é a ligação e a engenharia social através de transferência de valores pelo próprio aplicativo da instituição, mas onde que a pessoa pede para o usuário baixar um aplicativo que dá acesso remoto do seu dispositivo por fraudador. Então, nenhuma instituição vai ligar para o usuário pedindo para fazer uma transação teste ou baixar um aplicativo para realizar uma análise do seu próprio aplicativo da instituição, né? Então, se você receber alguma ligação nesse sentido, né, desligue imediatamente o telefone, né, ficou com dúvida, ligue para a sua agência, ligue para o seu gerente, né, confirme com ele essa informação, ou principalmente, né, principal meio aí de contato com a instituição, ligue no próprio saque da instituição, ou acesse o site e certifique se é oficial ou não é oficial, né, mas aí todas as instituições estão alertando, né, seus clientes, seus usuários aí, que não realizam esse tipo de contato, né, esse tipo de confirmação. Nessa vontade de resolver o problema ali do cliente, esse falso golpista pode passar também um telefone de contato. Então, jamais ligar para esse número que de repente a pessoa está sugerindo. Realmente procurar o número oficial da instituição financeira, do próprio saque, mas procurar esse número de fato e não ser orientado para ligar para determinado número, porque aí é a sequência do golpe, né, Maicon? E aí é um passo a mais para, de fato, realmente fortalecer as informações para as pessoas erradas. Exato. E aí, né, mais uma situação que eu acho que é importante agora nesse pós-pandemia, que toda essa nossa essa utilização do mundo digital veio para ficar e de uma forma muito mais abrangente, é que nós precisamos olhar também para nossas ferramentas, né, aquilo que a gente utiliza para fazer essas transações. Então, no nosso computador, nosso celular, é importante que a gente mantenha antivírus atualizado, né? Que a gente, de tempos em tempos, formate a nossa máquina, se tiver alguma dúvida, enfim, porque isso tudo é um meio para que os fraudadores busquem informações para entrar em contato conosco, até mesmo para dar sequência em alguns golpes, né? Então, por vezes, a gente acaba recebendo e-mails aí com alguns conteúdos e acaba clicando. Nesse momento que a gente clica, a nossa máquina ela pode estar sendo infectada aí com algum malware, algum vírus, né? E isso propicia cada vez mais os golpes, né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente está numa posição indesejada, como também no mundo todo, né, em relação a essa questão de golpes, mas a gente precisa começar por nós, né, a realizar a nossa própria segurança através das senhas, como eu falei, né, com senhas fortes e revendo nossas senhas de tempos em tempos, mas principalmente, se você não desconfia de um e-mail, não clique nesse e-mail. Se você desconfiou de um SMS, não clique também em links que são enviados por SMS, porque isso é a porta da entrada aí para os fraudadores infectarem o seu dispositivo ou a sua máquina, né? E entender que a maioria dos golpes, nesse caso aqui, pode ser evitada através do comportamento das pessoas. Se atentar mais, realmente controlar essa ansiedade e realmente também aqui procurar as informações e buscar o tempo certo para resolver os seus problemas e não acelerar antes da hora e aí ser manipulado psicologicamente pelos golpistas e ter as dores de cabeça que virão com certeza, né, Maicon? Exatamente, é bem nessa linha, né, de forma bem objetiva,
nós realizando a nossa parte, né, nós vamos estar bem protegidos aí e evitamos aí inúmeros problemas indesejados, né, e o principal, né, nesse momento tão difícil é às vezes a perda aí de valores, né, para esses golpistas. É isso aí. Maicon, muito obrigada por estar conosco hoje aqui com essas informações, orientações importantes na programação da Rádio CBN. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia. Fiquem sempre atentos, né? Façam sua própria segurança aí. Abraço. Maicon Jardel Gassen, gerente de segurança corporativa, especialista em segurança da ViaCred, conosco hoje aqui, então trazendo um pouquinho mais sobre essas orientações tão importantes, né, dando dicas de mecanismos de segurança para a gente evitar ao máximo, né, esse número que assusta realmente, esse crescimento considerável no número de golpes financeiros no nosso país, que já era infelizmente referência e passou a ser ainda mais referência quando falamos em crimes contra o sistema financeiro.